Olá, eu sou Diogo Thiago dos Santos, aluno do mestrado profissional em ensino de física no Polo 36, Universidade Federal de Alagoas. E nesse vídeo eu vou responder uma questão e apresentá-la. Ela faz parte de uma atividade avaliativa da disciplina de eletromagnetismo. Dentre as questões propostas, a minha questão foi a questão número 5, que ela diz o seguinte: considere a superfície de um condutor. Considere a superfície de um condutor com uma densidade de cargas sigma. Então encontre o campo elétrico sobre a superfície deste condutor. Pronto, então essa questão que eu vou estar respondendo para vocês e vou estar postando a resolução no transcorrer desse vídeo. Bem, para começarmos a resolver essa questão, vamos primeiro recordar, né, a equação para calcular o campo elétrico. Então, o campo elétrico ele será 1 sobre 4π ε0 vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Isso na direção de E. Só que nesse caso, nós temos uma distribuição de cargas. Vamos supor que nós temos um plano finito, que ele está carregado, e nós temos que encontrar o campo elétrico aqui. Então, uma das hipóteses dos métodos de resolução é o método convencional, que nós teremos o plano aqui, nós temos a superfície, e nós teríamos aqui o nosso eixo Z, e sobre esse eixo Z nós teríamos um ponto P, e nós iríamos calcular o campo elétrico em um ponto que está acima do plano, né? Isso que seria o ponto P. Então, para isso, nós chamamos um elementozinho infinitesimal dq e ligamos até esse ponto, uma distância r. Pela simetria do problema, como se fosse um problema plano, nós poderíamos usar a simetria cilíndrica, né? Soltando que essa cargazinha dq, ela geraria um campo dE. Utilizando esse problema e sabendo que o ponto dq ele está de acordo com as coordenadas r, φ e 0, isso em coordenadas cilíndricas, nós teríamos que o nosso campo dE, ele seria igual a 1 sobre 4π ε0 dq pela distância r², isso na direção do E. Quando nós resolvermos essa integral, para descontarmos esse campo, integrando dos dois lados, nós temos que E vai ser igual
a integral de 0 a 2π da integral de 0 até o infinito de 1 sobre 4π ε0 pela densidade vezes R vezes E dr dφ. Isso aqui dividido por rzinho quadrado mais E quadrado raiz quadrada. Isso aqui na direção de Z, porque por simetria nós vemos que as componentes em x e y se anulam. Então, resolver essa integral não seria uma coisa tão simples, né? Seria uma coisa mais complexa. Então, para isso, nós vamos utilizar outro método de resolução que simplifique muito nossas contas. Como eu falei, eu vou apresentar agora um método para que nós possamos reduzir as nossas contas e não precisarmos calcular aquela integral que pode ser um pouco complicada em alguns casos. Então, para isso, eu vou apresentar a lei de Gauss. A lei de Gauss, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar uma região que eu tenho linhas de campo sobre uma região. Então, o que eu faço? Sobre essa linha de campo, eu vou englobar essa linha de campo com uma superfície S de volume V, e vou notar o seguinte, que ora que as linhas de campo estão furando a superfície, passando de um lado para o outro. Então, Gauss determinou que o fluxo do campo elétrico sobre essa superfície é igual à integral fechada, para mostrar que é a integral de superfície, do produto escalar entre E e ds. Para que nós possamos entender o que é o ds, vamos supor que esse ds é um elemento infinitesimal de superfície. Por exemplo, aqui nós temos aqui um elemento infinitesimal ds, e o elemento o módulo ds, ele é externo à superfície. Tá aqui o módulo ds. E nesse caso, o campo elétrico está entrando na superfície. Nós também podemos ter, isso aqui nós temos um EDS positivo, negativo, melhor falando. Nós também podemos ter um ds saindo da superfície e um E também saindo da superfície, e também nós podemos ter um EDS nulo, quando, por exemplo, o módulo de ds for ortogonal, o módulo de ds for ortogonal ao módulo de E. Mas nosso objetivo não é provar a lei de Gauss, é só relembrar. Então, pela lei de Gauss nós temos que a integral de E escalar ds, então o Gauss viu que ela é proporcional ao Q interno, que é a carga interna da superfície, dividida por ε0. Então essa relação será muito útil para facilitar os nossos cálculos. Relembrando a lei de Gauss,
Agora vamos partir para o nosso problema original, né? Que é encontrar o campo elétrico na superfície de um condutor. Então, vamos primeiro. Para que nós possamos utilizar a lei de Gauss, nós precisamos saber qual é a carga na superfície do condutor. Então, vamos supor uma superfície qualquer. E nós sabemos que o campo elétrico dentro da superfície ele é igual a zero. Dentro da superfície o campo é igual a zero. Então, se nós aplicarmos a lei de Gauss, a integral de E escalar ds, se isso aqui for igual a zero, então o fluxo do campo elétrico dentro do condutor ele é igual a zero. Portanto, dentro do condutor não existe carga, ou seja, as cargas elas estão todas na superfície desse condutor. Então, todas as cargas estão na superfície. Outra forma de verificarmos essa afirmação é supondo que o condutor esteja carregado com cargas positivas, por exemplo. Essas cargas vão começar a se organizar e, como elas são do mesmo sinal, elas começam a se repelir. Então, elas se repelindo, elas tendem a procurar a superfície do condutor. Então, nesse caso, nós percebemos que toda a carga do condutor ela se encontra na superfície. Pois bem, partindo disso, vamos imaginar uma superfície qualquer. Uma superfície qualquer, né? Então, uma superfície qualquer, eu tenho aqui as minhas cargas na superfície, no condutor, elas estão na superfície. E como eu falei anteriormente, na lei de Gauss, nós temos que imaginarmos uma superfície fechada, né? Nesse problema, nós podemos imaginar dois tipos de superfície. Ou a superfície cilíndrica, ou uma superfície em paralelepípedo. Então vamos imaginar uma superfície cilíndrica. Tá aqui meu condutor, né? As minhas cargas na superfície. Esse desenho mostra que a superfície estou vendo a superfície de frente. E agora eu vou desenhar a superfície perpendicular ao plano da folha, certo? Então eu vou desenhar uma superfície gaussiana cilíndrica. E eu tenho, então nós temos, como eu tenho o campo elétrico saindo da superfície, eu tenho um campo elétrico nessa direção e eu tenho um campo elétrico nessa direção. Nas laterais eu não tenho campo elétrico, porque as cargas estão na superfície e a superfície está nesse desenho para cima, apontando para cima e apontando para baixo, certo? Aqui eu também tenho, uma areazinha, aqui eu tenho uma área A, aqui eu tenho uma área A e aqui eu também tenho uma área A. Pela lei de Gauss eu tenho que a integral de E escalar ds é igual a Q interno
ε0, certo? Como o campo elétrico é constante, ele sai da integral, então tenho que é integral. Como o campo elétrico ele é constante, ele sai da integral, então o campo elétrico de integral de ds igual a Q interno ε0. O nosso ds vai ser o nosso elementozinho dA, né? O elementozinho de área dA. Então, o E integral dA é igual a Q interno sobre ε0. Integral de dA é uma integral fácil, né? É dA, é A. Então, E vezes A é igual a Q envolvido ε0. Mas quem é o Q envolvido? A gente sabe que a densidade superficial de carga vai ser Q dividido por A, né? Deixa eu chamar isso aqui de Q interno. Então, o Q interno será a densidade vezes a área. Vamos substituir essa relação aqui. Então, nós temos que o E vezes A é igual a densidade vezes A dividido por ε0. Eu tenho que o A corta com A, então o meu campo elétrico será a densidade superficial dividido por ε0. Tá aqui.